Se você está ouvindo essa mensagem agora, eu quero te pedir algo muito simples, mas muito sério. Não acelere esse vídeo. Não trate essas palavras como mais um conteúdo qualquer. Respire fundo por alguns segundos, porque o que eu vou dizer aqui não é apenas para ser ouvido, é para ser discernido no espírito. Existe um princípio espiritual que quase ninguém aceita, mas que governa a vida de todas as pessoas que realmente prosperam de forma duradoura. Deus nunca promove alguém sem antes permitir que essa pessoa seja quebrada por dentro. E não é porque Deus gosta de ver alguém sofrer. É porque prosperidade sem estrutura interior destrói mais vidas do que a escassez. A maioria das pessoas ora pedindo crescimento, provisão, portas abertas, oportunidades, dinheiro, estabilidade. Mas poucas pessoas oram pedindo maturidade. Poucas pessoas pedem caráter. Poucas pessoas pedem estrutura emocional para sustentar aquilo que estão pedindo a Deus. E é exatamente por isso que muitas bênçãos se transformam em problemas. Porque aquilo que chega antes do preparo vira peso. Aquilo que vem antes da maturidade vira ameaça. Aquilo que cresce mais rápido do que o caráter cobra um preço alto depois. Quando olhamos para a história de José, nós vemos alguém que não começou no fundo. José começou no topo emocional. Ele era filho amado, filho protegido, filho favorecido. Ele tinha sonhos claros, espirituais, revelações que não nasceram da ambição humana, mas do céu. Deus mostrou a José um futuro grande, autoridade, governo, provisão, liderança. Mas Deus não mostrou o processo inteiro. Porque se José tivesse visto o caminho completo, talvez tivesse desistido antes de começar. Toda promessa revelada não significa prontidão. Significa destino. Existe uma grande diferença entre saber onde Deus quer te levar e estar preparado para chegar lá. José tinha visão, mas ainda não tinha maturidade emocional. Ele tinha revelação, mas ainda não tinha sabedoria. Ele tinha sonhos grandes, mas ainda dependia demais da validação das pessoas certas ou erradas. Isso fica evidente quando José fala demais. Ele expõe seus sonhos no ambiente errado. Ele compartilha algo espiritual com pessoas que não tinham estrutura para ouvir. E aqui existe um alerta poderoso para nós. Nem todo mundo que convive com você merece acesso ao que Deus te revelou. O erro de José não foi sonhar. O erro foi não discernir o tempo. Toda promessa revelada antes da maturidade gera resistência, inveja, oposição e dor. O poço não foi acidente. O poço foi estratégia. Deus precisava tirar José do lugar confortável antes que o conforto destruísse o futuro dele. Deus precisava quebrar a dependência emocional de José antes de confiar a autoridade a ele. Porque ninguém governa bem pessoas enquanto ainda é governado pela opinião delas. No poço, José perde identidade. Ele deixa de ser o filho preferido. Deixa de ser o sonhador admirado. Deixa de ser alguém com voz. Ele se torna invisível. E isso dói profundamente. Mas é exatamente no anonimato que Deus começa a trabalhar de forma mais intensa. Porque Deus só constrói caráter onde não existe palco. Deus só trata o coração quando não há aplausos. Deus só molda a liderança verdadeira no silêncio. Depois do poço, José não vai direto para o palácio. Ele vai para a casa de Potifar. Agora ele é escravo. E aqui nasce um princípio espiritual e financeiro extremamente poderoso. Prosperidade não começa no bolso. Prosperidade começa na mente e no caráter. Mesmo sendo escravo, José trabalha com excelência. Ele não se vitimiza, ele não reclama. Ele não usa a injustiça como desculpa para ser medíocre. Ele entende algo que muitas pessoas ignoram: Deus prospera pessoas, não cargos. José prospera antes de ter dinheiro. Ele prospera em disciplina. Ele prospera em organização. Ele prospera em fidelidade. Ele prospera em responsabilidade. E por isso, tudo que ele toca começa a prosperar também. Isso revela algo profundo.
quando Deus está preparando alguém para prosperar financeiramente. Ele começa ajustando a forma como essa pessoa lida com o pouco, com o invisível e com o que não gera reconhecimento. Mas então vem a prova seguinte. A esposa de Potifar oferece um atalho. E atalhos sempre parecem soluções rápidas para encurtar processos longos. Mas todo atalho cobra a alma depois. José entende que perder posição é menos grave do que perder identidade. Ele entende que prosperar sem caráter é fracasso disfarçado e ele foge. E o resultado? Prisão. Aos olhos humanos, parece injustiça. Aos olhos espirituais, é refinamento. A prisão não foi castigo, foi treinamento intensivo. Na prisão, Deus remove mais uma camada de José, a expectativa de recompensa imediata. José serve, ajuda, interpreta sonhos. Se doa e é esquecido. E aqui está uma das fases mais dolorosas da vida espiritual, quando você faz tudo certo e mesmo assim parece que nada anda. Quando você obedece, mas não vê retorno. Quando você serve, mas ninguém reconhece. Esse esquecimento não é abandono. É dependência sendo ajustada. Deus permite o silêncio humano para que você aprenda a depender exclusivamente dele. José não se torna governador apesar da prisão. Ele se torna governador por causa da prisão. Quando o tempo chega, tudo muda rápido. Em um único dia, José sai da prisão para o palácio. Mas agora ele não é mais o jovem carente de aplausos. Ele é um homem emocionalmente maduro, espiritualmente alinhado, mentalmente preparado. Agora ele governa recursos, administra crises, planeja o futuro, salva nações, inclusive aquelas que o feriram. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não está apenas interessado em te prosperar. Deus está interessado em saber quem você se tornará quando prosperar. Talvez você esteja hoje exatamente em uma dessas fases. Talvez você esteja no poço, sentindo rejeição. Talvez esteja na casa de Potifar, trabalhando muito e sendo pouco reconhecido. Talvez esteja na prisão, fazendo tudo certo e sendo esquecido. E você olha para o céu e pergunta a Deus, por quê? Mas a pergunta correta não é por quê. A pergunta correta é para quê? Para que Deus está te quebrando por dentro? Para que Ele está te ensinando a esperar? Para que Ele está te treinando no silêncio? Porque aquilo que Deus está preparando para te entregar exige uma versão sua que ainda está sendo formada. Se essa mensagem está falando com você, eu quero que você pare agora por alguns segundos e reflita com honestidade. Em qual fase você está? O que Deus está tentando construir em você antes de te levar para o próximo nível? Escreva nos comentários, eu aceito o processo, isso não é apenas um comentário. É um posicionamento espiritual. Se esse conteúdo está te ajudando, curta esse vídeo. Isso faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que também estão no silêncio, na espera, no processo. Compartilhe com alguém que está cansado de esperar, mas precisa entender que Deus não atrasa. Deus prepara. E se inscreva no canal, porque aqui você não vai receber promessas vazias. Aqui você vai aprender princípios que sustentam prosperidade, fé, maturidade e visão de longo prazo. Às vezes, o que você chama de atraso é Deus te protegendo de chegar cedo demais em um lugar que ainda destruiria você. O silêncio não é abandono. O silêncio é preparação.